Muitas das vezes, principalmente nos dias de hoje, as coisas parecem passar pelas nossas vidas em um piscar de olhos. Mas certas coisas ficaram marcadas na história por terem, digamos, durado bastante tempo. Ou serem muito mais longas do que deveriam. Seja um reinado de um monarca, um filme, uma partida de futebol ou até mesmo um engarrafamento. Com isso em mente, eu decidi buscar sobre o exemplo mais longo de diversos tópicos na história e fazer um iceberg sobre o tema. Algo semelhante ao que eu fiz com o iceberg das primeiras e das últimas coisas da história. Focando em longo no sentido de um período de tempo prolongado, mas não se limitando apenas nesse sentido. E por favor, evite as óbvias piadas fálicas nos comentários. Então, com tudo isso explicado, vamos conhecer o iceberg das coisas mais longas da história. Luís XIV da França. O rei Luís XIV subiu ao trono da França em 14 de maio de 1643, com apenas 5 anos, sucedendo seu pai Luís XIII. Sendo rei ainda criança, nos primeiros anos do seu reinado, a França foi governada pela sua mãe, a rainha Ana da Áustria, e pelo cardeal Jules Mazarin. Luís XIV realmente tomou as rédeas do poder em 1661, após a morte do cardeal, e continuou as políticas de seu pai, centralizando o poder em sua figura. Ele também adotou uma postura expansionista e colonialista, além de reprimir grupos protestantes no país. Luís XIV é conhecido como o monarca que solidificou a monarquia absolutista na França, um governo que durou até a Revolução Francesa, onde ele tinha controle total sobre o Estado francês. Na verdade, ele se considerava o próprio Estado, acreditando no direito divino de governar. Ele se comparava ao Sol, e não é à toa que ele se autodenominava o Rei Sol. Além do auge militar, a França, sob seu comando, passou por um período de prosperidade econômica e excelência artística, com o surgimento do estilo Luís XIV, ou classicismo francês, visto especialmente na arquitetura, como no Palácio de Versalhes. Luís XIV faleceu em 1715, aos 76 anos, com um reinado de 72 anos, tornando-se o monarca que teve o maior reinado da história em uma nação independente. Logo atrás dele temos a Rainha Elizabeth II do Reino Unido, que reinou de 1952 até 2022, totalizando 70 anos de reinado. É importante destacar, novamente, que Luís XIV é o monarca de uma nação independente com o maior reinado, pois se considerarmos nações não independentes, o título vai para o rei Sobusa II de Eswatini, que reinou por impressionantes 82 anos e 254 dias. Ele ascendeu ao trono com apenas 4 meses de idade após a morte repentina de seu pai, o Ningane V, em 1899. Durante grande parte do seu reinado, a Suazilândia, como era conhecida anteriormente, era um protetorado britânico, até conquistar a sua independência em 1968. Sobusa governou até a sua morte em 21 de agosto de 1982, sendo sucedido pelo seu filho mais novo, que virou Mswati III, o atual monarca de Eswatini. E esse assunto se aprofunda ainda mais, pois se você acompanha o canal, você já deve ter ouvido falar de monarcas lendários da antiguidade, como os da Mesopotâmia ou até mesmo lá da China e do Japão, que em histórias mitológicas têm reinados impossíveis, durando centenas ou até milhares de anos, sendo amplamente considerados lendários ou pelo menos semi-lendários. Existem também monarcas históricos com reinados extensos, mas cuja veracidade dos períodos é questionada pelos historiadores, como o faraó Pepe II, da sexta dinastia do Egito, que é mencionado em fontes clássicas como tendo reinado por 94 anos, mas acredita-se que na verdade ele tenha governado por 64 anos, de 2278 a 2214 anos antes de Cristo. Outro caso é de Minhit, que teria governado a dinastia de Longuet de Arakan, em uma região
região que hoje faz parte do oeste de Myanmar, por 95 anos. As informações sobre esse monarca são escassas, mas segundo um estudioso do período colonial britânico da Birmânia, ele teria governado de 1279 a 1374, após ascender ao trono ainda jovem depois da morte do pai. No entanto, escritos mais tradicionais situam seu reinado entre 1284 e 1390, totalizando 106 anos. Ambas as estimativas são debatidas, mas nessa versão que ele teria reinado por 95 anos, ele teria cerca de 101 anos no momento de sua morte. Pio IX. Pio IX foi o Papa da Igreja Católica com um pontificado mais longo da história, detendo esse título de 1846 a 1878, ou seja, 31 anos. Ele sucedeu o Papa Gregório XVI e logo no início de seu papado enfrentou a dissolução temporária dos estados papais, com a declaração da República Romana em 1849, que rapidamente substituiu o poder do Papa na região central da Itália. A República Romana foi logo dissolvida e Pio IX, que havia fugido de Roma, retomou o controle com a restauração dos estados papais. Isso durou até 1870, quando ocorreu a unificação da Itália, que, ao capturar Roma, transformou toda a península no recém-fundado Reino da Itália. Durante esse período, o Papa até dizia que se sentia como um prisioneiro no Vaticano. Vale lembrar que o Papa deixou de ser um líder de Estado depois da dissolução dos Estados Papais e só voltou a ser quando o Vaticano se tornou um Estado soberano algumas décadas depois, em 1929, já após o fim do pontificado de Pio IX. Ele também foi o primeiro Papa a ser fotografado, com uma foto dele tirada em 1862. Pio IX faleceu em 1878 e foi sucedido por Leão XIII. É claro, o Pio IX foi o Papa da Igreja Católica com o maior pontífice, já que também temos o caso do Papa da Igreja Ortodoxa Copta Sírio V de Alexandria. Ele foi Papa de Alexandria e Patriarca da sede São Marcos de 1874 a 1929, ou 52 anos. Ele veio a falecer em 1927 aos 95 ou 96 anos. Heinrich II. Heinrich II foi o príncipe dos principados de Reuss-Lobenstein e Reuss-Ebersdorf entre 1824 e 1848, principados esses que faziam parte do Sacro Império Romano. Heinrich, ou Henrique, é conhecido por ter o maior número ordinal da história entre todos os monarcas, o número 72. Mas por que ele teve um número ordinal tão alto? Ele foi sucedido por outros 71 Heinrich que governaram os principados antes dele? Não exatamente. Heinrich era membro da casa de Reuss, e todos os homens dessa família recebiam esse nome. Portanto, antes de Heinrich 72 nascer, haviam outros 71 homens na família que tinham o mesmo nome, pois o número indicava a ordem de nascimento. Esse número, no entanto, era reiniciado a cada século, então quem nascia mais perto do fim do século poderia alcançar números altíssimos. O próprio Heinrich 72 nasceu em 1797, bem próximo da virada do século, o que explica seu número ordinal elevado. Esses dois estados que ele era príncipe hoje fazem parte do estado de Turíngia, que fica no centro da Alemanha. Walter Ortmann. Esse é o nome de um centenário brasileiro que é considerado a pessoa que passou mais tempo trabalhando em uma única empresa. Walter nasceu em Santa Catarina em 1922 e, em 1938, aos 15 anos, foi contratado pela empresa têxtil Renault-Ville, localizada em Brusque, como assistente de empacotamento. Ele continuou na mesma empresa pelas décadas seguintes, subindo de cargo ao longo do tempo. Walter trabalhou na empresa mesmo após completar 100 anos de idade, vindo a falecer de causas naturais em 2024 aos 102 anos. No total, ele trabalhou nessa empresa por 84 anos, de 1938 a 2022. Koshikame. Koshikame
é um mangá escrito e ilustrado por Osamu Akimoto, publicado na revista japonesa Weekly Shonen Jump de 1976 a 2016. Sendo publicado de forma contínua durante 40 anos. Koshikame é considerado o maior mangá de todos os tempos em número de capítulos, com 1960 capítulos compilados em 201 volumes. Praticamente 800 capítulos a mais do que o One Piece tem atualmente. Embora Koshikame não seja muito conhecido no Brasil, pelo que eu ouvi, ele é bastante popular em Portugal, com sua adaptação em anime tendo sido transmitida na TV de lá. Apesar de ser o mangá com mais capítulos, Koshikame não lidera em número de volumes, perdendo para outros dois mangás, Golgo 13 de Takao Saito, que tem 218 volumes, e Dokaben de Shinji Mizushima, um mangá de beisebol que possui 205 volumes. Já o anime com mais episódios de todos os tempos é a obra Sazai-san, um slice of life adaptado das tiras de quadrinhos feitas por Machiko Hasegawa. O anime de Sazai-san é produzido desde 5 de outubro de 1969 e, até hoje, novos episódios são lançados, acumulando 2.771 episódios. Mas se não considerarmos apenas animes e também levarmos em conta séries de TV em geral, temos um programa infantil alemão que supera Sazai-san com uma enorme margem, o programa de stop motion Sandmännchen, que pode ser traduzido como O Pequeno Sandman. Esse programa estreou na Alemanha Oriental em 1959, continuou sendo produzido após a unificação da Alemanha e, até hoje, novos episódios são lançados, com quase 70 anos em produção. Sandmännchen já acumulou mais de 22 mil episódios, sim, 22 mil, divididos em mais de 60 temporadas. E cada episódio tem cerca de 10 minutos. Agora, imagine o tanto de histórias que eles tiveram que pensar para fazer 22 mil episódios de uma série. La Flor. La Flor é um filme argentino de 2018 que é considerado o filme narrativo mais longo de todos os tempos, com impressionantes 808 minutos de duração, ou 13 horas e 23 minutos. Existem filmes, acredite se quiser, que são ainda mais longos, mas La Flor é o maior que realmente conta uma história fictícia com atores, sendo também o terceiro filme mais longo, excluindo obras experimentais. Acima dele temos os documentários Serge, um documenta 14, de 2024, que possui 14 horas e 8 minutos de duração, e Ressan, de 1987, um documentário sobre armas nucleares que dura 14 horas e 33 minutos. Mas se considerarmos filmes experimentais e extremamente longos, o maior já produzido até hoje é o sueco Logistics, de 2012, que tem nada menos que 35 dias de duração, sim, mais de um mês. O filme registra todo o processo logístico para um podômetro sair da fábrica e chegar até a loja onde é vendido. Mas o filme documenta esse processo de trás para frente, começando com o aparelho na loja e voltando até a fábrica que o produziu na China. Vendo esse caso, você pode imaginar que essa obra nunca foi transmitida em nenhum lugar além de exposições de arte. Mas se você pensou assim, está redondamente enganado, porque Logistics não é uma Lost Media. Você pode assisti-lo completo no YouTube. Sim, existe um filme que dura 35 dias disponível no YouTube. Claro, o filme está dividido em 107 partes, cada uma com cerca de 8 horas de duração. Acho que dá para deixar o filme rolando toda vez que você for dormir. Talvez em uns 4 ou 5 meses você termine de ver tudo. Wong Fei-hung. Wong Fei-hung foi um artista marcial chinês que se tornou um grande herói folclórico dentro da etnia cantonesa. Ele era um mestre em Kung Fu, Hangá e medicina tradicional chinesa. A figura de Wong Fei-hung é celebrada na China pela sua resistência contra a influência ocidental. Ele viveu durante o século XIX e início do século XX, vindo a falecer em 1925. Por ser uma figura muito celebrada na China, uma série de filmes
foram feitos baseados em sua vida, com os filmes onde Yong Fei-hung aparece como personagem principal, sendo considerada a série de filmes mais longa da história. Tem mais filmes sobre ele do que os filmes dentro do universo cinematográfico da Marvel. Na verdade, bem mais. Até o momento foram feitos 123 filmes sobre Wong Fei-hung, desde os anos 40. Talvez os filmes mais conhecidos que representam a sua figura é a série de filmes Era Uma Vez na China, onde ele é interpretado pelo astro do cinema de artes marciais Jet Li. Mas grande parte da filmografia sobre Wong Fei-hung é bem obscura, e é difícil encontrar informações sobre certos filmes ou mesmo assisti-los. Na Ásia, parece que é relativamente comum grandes séries de filmes sobre um único personagem. É claro que temos, por exemplo, os filmes do Godzilla, que possui até o momento 33 filmes produzidos no Japão, contando os filmes animados. Mas um exemplo mais parecido com o do Wong Fei-hung é da série de filmes que segue a história do espadachim cego Zatoichi, que possui 26 filmes, que foram produzidos entre 1962 a 1989. Mas o que é interessante em relação a esses 26 filmes do Zatoichi é que em todos eles o personagem principal foi interpretado pelo mesmo ator, o Shintaro Katsu. O Zatoichi também inspirou o personagem Fujitora em One Piece. Mesmo com o Shintaro Katsu tendo aparecido nos 26 filmes do Zatoichi, existe uma outra série de filmes ainda mais longa onde o ator aparece em todos os filmes. A série Otokowachi Surai-yo, que possui 48 filmes lançados entre 1969 a 1989. Os filmes seguem a vida do personagem Torajiro Kuruma, também conhecido como Tora-san, que é um homem de negócios que viaja por todo o Japão, com cada filme ele se apaixonando por uma mulher diferente que no final irá partir seu coração. Em todos os filmes, o personagem principal foi interpretado pelo ator Kiyoshi Atsumi, e ele também inspirou um outro personagem menos conhecido de One Piece, o Tokikage. Até mesmo aqui no Brasil, existe uma série bem grande de filmes, e é até surpreendente qual série de filmes é essa. No caso, os filmes dos Trapalhões, que tem, acredite se quiser, 43 filmes, com o último sendo lançado em 2017. Hubert Blaine. Esse é o nome abreviado da pessoa que tem o nome mais longo do mundo. O nome pertencia a um homem alemão que nasceu em 1914 em Bergdorf e posteriormente migrou para os Estados Unidos. Ele trabalhava como tipógrafo. O seu nome se inicia com 26 nomes pessoais em ordem alfabética. Logo, seu primeiro nome seria Adolf Blaine Charles Dave Earl Frederick Gerald, Hubert, Irving, John, Kenneth, Lloyd, Martin, Nero, Oliver, Paul, Kinsey, Randolph, Sherman, Thomas, Uncas, Victor, William, Xerxes, Yancey, Zeus. Após esses 26 nomes iniciais, seu sobrenome tinha, acredite se quiser, 666 letras, sendo uma longa frase escrita como se fosse uma palavra só. No fim, seu nome inteiro teria 747 letras, e é esse que você está vendo na tela. E você achando que o nome completo do Dom Pedro II era grande. O sobrenome de Hubert Blaine se trata de uma história de ficção científica que conta a história de um matador de lobos, morador de uma casa de pedra em uma aldeia, cujo os ancestrais eram pastores que alimentavam bem suas ovelhas e as protegiam cuidadosamente contra ataques de inimigos ferozes. E esses ancestrais, 1.200.000 anos antes do primeiro homem da Terra, em uma nave espacial feita de tungstênio e 7 motores de irídio, usando a luz como fonte de energia, iniciaram uma longa jornada pelo espaço interestelar, em busca de uma estrela ao redor da qual houvesse um planeta habitável, onde pudessem estabelecer uma nova raça de humanos inteligentes e onde viveriam vidas longas e felizes, livres de ataques de outras elites intelectuais do espaço sideral de onde vieram. Sim, toda essa história está no sobrenome do cara, que foi toda colada para se tornar uma única palavra. Hubert apareceu no Guinness Book como tendo o maior nome do mundo e faleceu na Filadélfia em 1997, aos 83 anos.
Stockport County versus Doncaster Rovers, 1946. Esse jogo de futebol ocorreu no dia 30 de março de 1946 e era parte da Copa da Terceira Divisão da Inglaterra. As equipes Stockport County e Doncaster Rovers já haviam se enfrentado em uma partida anterior, que terminou empatada em 2-2. Como não houve vencedor, foi necessário realizar um segundo confronto para decidir o campeão, que foi essa partida realizada em 30 de março. Neste segundo jogo, o placar novamente ficou em 2-2 após 90 minutos, assim como na partida anterior. Por conta disso, o jogo foi para uma prorrogação de 30 minutos. Contudo, mesmo após a prorrogação, o empate persistiu. Você deve estar se perguntando se eles foram para os pênaltis após isso. Mas essa não era a regra daquela competição. Para desempatar, as duas equipes jogaram uma espécie de gol de ouro, onde o primeiro time a marcar um gol seria o vencedor. Assim, os jogadores continuaram a buscar a vitória, mas o gol parecia não querer sair. Houve um momento em que o jogador Lee Crooker, do Stockport County, finalmente marcou um gol após 173 minutos, mas o juiz anulou a jogada por conta de um toque de mão. À medida que a noite avançava e sem que o gol saísse, tudo escurecia, já que aparentemente o estádio não tinha iluminação artificial, tornando difícil para os jogadores verem o que estava à sua frente. Além disso, o cansaço tomou conta, com alguns atletas desabando em campo. Pressionado pela situação e pela torcida, o juiz decidiu encerrar a partida aos 203 minutos, totalizando 3 horas e 23 minutos de jogo. Como após 2 partidas não houve um vencedor, foi necessário agendar um terceiro jogo, que ocorreu 4 dias depois. Nesse confronto, o Doncaster Rovers, jogando em casa, venceu o Stockport por 4-0, tornando a partida anterior famosa como a mais longa da história do futebol. O vídeo mais longo do YouTube. O vídeo mais longo do YouTube é um título que é complicado de atribuir a um único vídeo com certeza, já que qualquer um pode criar um vídeo longo e publicá-lo na plataforma. Na teoria, isso é verdade, mas renderizar e fazer o upload de um vídeo tão extenso para o YouTube é algo realmente difícil de se fazer, exigindo uma boa placa de vídeo e uma ótima conexão de internet. Existem alguns vídeos que ultrapassam a marca das 100 horas, geralmente sendo memes que são repetidos infinitamente. No entanto, existe um vídeo chamado 223 horas em um vídeo, que realmente justifica seu título, com impressionantes 223 horas de duração. Mas qual é o conteúdo desse vídeo? Acredite ou não, se trata de um clipe de apenas 47 segundos que foi reduzido a uma velocidade tão extrema que acabou se transformando em um vídeo de 223 horas. O vídeo está tão devagar que apresenta apenas um quadro a cada 30 minutos, ou algo assim. Não importa onde você pule na timeline do vídeo, você sempre encontrará uma imagem estática. E será necessário aguardar bastante tempo para ver a transição de um quadro para o outro. O vídeo original mostra uma garota pressionando a tecla F25 do computador e entrando em uma dimensão paralela bizarra. Além disso, há um outro vídeo que se intitula o vídeo mais longo do YouTube, com 596 horas de duração. Contudo, eu não consegui encontrá-lo no YouTube. Ele está disponível apenas no Internet Archive. Existe também uma página do IMDb dedicada a ele, que informa que o vídeo foi lançado em 2011 e foi criado por Jonathan Harshik. O vídeo parece ter sido excluído em algum momento da plataforma. Seu conteúdo consiste apenas em um degradê do branco para o preto, alternando entre as cores. O congestionamento na Estrada Nacional da China 110. Esse é considerado o congestionamento mais longo da história. Ocorreu nas regiões da Mongólia Interior e Hebei, na China, a partir de 14 de agosto de 2010, afetando especialmente a Estrada Nacional Chinesa G110 e a Via Expressa Pequim-Lhasa. Foram mais de 100 quilômetros de congestionamento, que perdurou, acredite se quiser, por 12 dias. Os motoristas que
ficaram presos nesse engarrafamento conseguiam avançar em média apenas de 1 a 3 km por dia, e muitos precisaram dormir dentro de seus veículos, com alguns caminhoneiros relatando que passaram até 5 dias praticamente parados. Isso gerou uma oportunidade para que outros vendessem água e comida a preços exorbitantes para esses motoristas, com uma garrafa d'água sendo comercializada por 10 vezes o valor normal. As principais causas desse congestionamento foram o aumento do tráfego de veículos na região, que superou a capacidade das estradas, além da grande quantidade de caminhões. Também houve obras em andamento na via e pequenos acidentes que contribuíram para a formação desse engarrafamento, que se estendeu por mais de 100 quilômetros. O ciclone Fred. Esse é o nome de um ciclone tropical que se formou no sul do Oceano Índico em 4 de fevereiro de 2023. Ele percorreu cerca de 13 mil quilômetros, indo da proximidade da Austrália até o sudeste da África, tornando-se um dos ciclones que mais viajaram em distância. O ciclone afetou principalmente regiões como Madagascar, Moçambique e Malawi, trazendo chuvas intensas, ventos fortes, danos a residências, enchentes, deslizamentos de terra e até mortes, com estimativas apontando para 1.434 vítimas fatais. O ciclone só foi dissipado em 14 de março de 2023, após 36 dias de sua formação, tornando-se assim o ciclone mais duradouro da história. The Loud House Revamped. The Loud House Revamped é o título de uma das fanfics mais infames da internet. Trata-se de uma fanfic da série animada da Nickelodeon The Loud House, criada pelo usuário JamesJean5842 no fanfiction.net. A história começa como um self-insert, onde o autor se insere no universo da história, recontando histórias que apareceram nos episódios da série com um personagem que representa o autor inserido nelas. No entanto, a fanfic em algum momento evolui e se transforma em um grande crossover com a participação de personagens de outros desenhos, séries e animes. JamesJean5842 publicava novos capítulos quase diariamente a partir de 2017, encerrando sua história em 20 de fevereiro de 2024, com um total de 2.328 capítulos. Por conta disso, The Loud House Revamped é considerado como alguns não só a maior fanfic da história, mas sim a maior obra da literatura de todos os tempos. Afinal, essa simples fanfic possui mais de 30 milhões de palavras e é tão extensa que ultrapassou o limite máximo que o site onde estava hospedado permitia para uma única história. The Loud House Revamped é uma obra 30 vezes maior que a Bíblia e supera a soma de todos os livros da série As Crônicas de Gelo e Fogo, além de vários poemas e épicos históricos. Porém, The Loud House Revamped é apenas a maior obra literária se considerarmos um único título. Quando falamos de uma série de livros, temos, por exemplo, a série Perry Rhodan, uma space opera alemã nomeada a partir do seu personagem principal, que é escrita por uma equipe desde 1961, juntando todas as publicações dessa série a mais de 300 mil páginas e mais de 100 milhões de palavras. Charles Fullsack. Charles Fullsack foi um homem franco-australiano nascido na Nova Caledônia, conhecido por ser o detento que cumpriu a mais longa pena em uma prisão na história. Ele nasceu em 1882 e chegou a Sydney em 1899, viajando por várias partes da Austrália como Melbourne, New South Wales e Adelaide, sobrevivendo fazendo bicos e pequenos furtos. Em 28 de junho de 1903, aos 21 anos, ele disparou 5 vezes contra um homem chamado William Thomas Ford, de 72 anos, com uma espingarda de chumbinho na cidade de Skye, em Victoria, e em seguida roubou suas botas.
A polícia conseguiu rastreá-lo e o prendeu nas proximidades, após localizar as botas características que ele havia roubado. Charles também confessou a possível prática de um outro assassinato, alegando ter matado um vendedor ambulante indiano em uma outra cidade de Victoria. Mas ele foi considerado incapaz de ser julgado devido a problemas mentais. Dessa forma, ele foi internado de forma permanente na prisão J. Ward, na cidade de Ararat, Victoria, uma instituição especializada em abrigar detentos considerados insanos. Charles Fossard passou o resto de sua vida nessa prisão, falecendo em 1974 aos 91 ou 92 anos. Ao todo, ele ficou preso por 71 anos, tornando-se o prisioneiro que passou mais tempo encarcerado na história. O desaparecimento de Marvin Clark. Marvin Clark foi um homem que residia na cidade de Tigard, no estado americano do Oregon. Clark era bastante instruído, com ele já tendo passado por 2 universidades e já tendo servido como xerife do distrito de Linton, que posteriormente se tornou parte da cidade de Portland. No dia 30 de outubro de 1926, no Halloween, ele saiu de casa com destino a Portland para visitar sua filha que trabalhava em um hotel na cidade. O problema é que, após deixar sua residência, ele nunca mais foi visto. Ele não chegou ao hotel e não retornou para casa, e a família ficou sem notícias dele. Naquele período, ele tinha entre 73 e 74 anos. Suspeita-se que ele tenha pegado um ônibus para Portland, com testemunhas afirmando tê-lo visto na rodoviária da cidade. Algum tempo depois de seu desaparecimento, sua esposa recebeu um cartão postal que supostamente foi escrito por Clark e enviado da cidade de Bellingham, no estado de Washington, que faz fronteira com Oregon. O conteúdo da carta era descrito como confuso, podendo indicar que Clark estava fora de si, mas nunca foi confirmado que a correspondência realmente foi escrita por ele. Além disso, surgiram relatos de pessoas que afirmaram ter visto um homem com suas características na cidade. Algum tempo depois, em 1986, 60 anos após seu desaparecimento, lenhadores encontraram um esqueleto quase completo em uma área de mata entre Tigard e Portland. Nos restos mortais foram encontradas moedas antigas de 1888 e 1919, um relógio de bolso, sapatos de couro e um revólver. Ao analisar o esqueleto, constatou-se que havia um buraco de bala no crânio, o que poderia indicar que a pessoa teria tirado a sua própria vida. Além disso, foi estimado que a idade do homem que morreu ali variava entre 35 e 55 anos, o que é um pouco mais jovem do que Marvin Clark era quando desapareceu. Portanto, a relação entre esse esqueleto e Marvin não é mais considerada válida. O caso do desaparecimento de Marvin Clark é considerado o mais antigo em aberto nos Estados Unidos, pois ainda ele não possui uma conclusão oficial, transformando-se em uma lenda dos cold cases ou casos arquivados, que permanece sem solução há 99 anos. Então eu acho que é isso. Esse foi o iceberg das coisas mais longas da história. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!